Compreenderão que a primeira referência, o Sr. Primeiro-Ministro fez o discurso do governo português. E o Presidente da República vai fazer o discurso do coração de Portugal. E assim nos completamos. E o coração de Portugal tem de começar por agradecer ao Sr. Prefeito tudo o que fez para que aqui estivéssemos hoje. Nós não esqueceremos, Sr. Prefeito João Dória. Muito obrigado. Portugal contou consigo, pode contar com Portugal. Depois, é o meu coração e o coração de Portugal que diz que queremos abraçar o Brasil. Abraçar esta grande metrópole, este grande Estado, mas essa grande federação, essa potência mundial que é o Brasil. Sempre defendi, antes mesmo de ser Presidente da República, que o Brasil seria uma grande potência mundial. E é uma potência mundial. É uma potência económica, é uma potência social, é uma potência cultural, é uma potência política. E nós, portugueses, admiramos o Brasil. Nós, portugueses, orgulhamo-nos do Brasil como potência. Nós temos a certeza absoluta da vitória do Brasil. E de cada vez que o Brasil vence, Portugal vence. Nós sentimos-nos solidários, fraternalmente solidários com as vitórias do Brasil e dos brasileiros. A terceira palavra que vem do meu coração vem para todos vós. Já disse o Sr. Primeiro-Ministro, é verdade que neste dia, que é o nosso, que é um dia que tem 28 horas, não tem 24 horas, tem 28 horas, começou bem cedo no Porto, com um extraordinário desfile militar, e que continua aqui com um grande encontro com os nossos irmãos aqui presentes, que representam todos os outros que estão por esse Brasil fora. Não podemos esquecer as comunidades portuguesas e luso-descendentes em todo o mundo. E o Sr. Primeiro-Ministro já recordou aqueles que estão nos Estados Unidos da América, que estão no Canadá, que estão no Reino Unido, que estão em França, estão na Alemanha, estão na Suíça, estão na África do Sul, que estão não muito longe daqui na Venezuela. Todos estão no nosso coração. E quanto maior é a necessidade, o sofrimento ou a preocupação, mais estão no nosso coração. Mas hoje, no nosso coração, está sobretudo a comunidade que vive no Brasil. E aí eu não posso deixar de evocar uma história que é uma história de dezenas, centenas, milhares, centenas de milhares de compatriotas nossos. De um minhoto que no final do século XIX partiu da sua terra para o Brasil, para São Paulo, na altura em que terminava o Império e começava a República no Brasil. E aqui viveu. Traduziu uma primeira imigração por causa da crise económica e financeira em Portugal. E pôde depois assistir a uma segunda imigração no começo do século XX, por uma outra crise económica e financeira em Portugal. E anos envolvidos, o filho desse minhoto viria viver para São Paulo, por causa já não de razões económicas e sociais, mas políticas. Depois de Portugal ter acolhido, por razões económicas, sociais e políticas, muitos e muitos brasileiros. E anos envolvidos, o filho desse filho do minhoto, neto do minhoto, viria viver para São Paulo.
não por uma razão de crise económica, social ou política, mas porque apostava no futuro económico e financeiro do Brasil. E anos depois, o filho desse neto, bisneto do Binhoto, viria viver para São Paulo. E hoje são os seus filhos que vivem em São Paulo. São os trinetos do Binhoto do século XIX. E, no entretanto, quantos brasileiros não foram, entre o final do século passado e o começo deste século, viver para Portugal? Ou chegam todos os dias, estão presentes nas ruas de Lisboa, do Porto, dos subúrbios de Lisboa e do Porto, um pouco por todo o país, do litoral ao interior, ou nos Açores ou na Madeira. E se eu conto esta história, é porque a conheço, porque é a história da minha família. Mas é a história da família de milhares de portugueses aqui no Brasil. É a história de dezenas de milhares, de centenas de milhares de pessoas que fizeram do Brasil, eu diria, mais do que a segunda pátria, uma fusão com a sua primeira pátria. E vivem como se tivessem uma só pátria, tal como os brasileiros que vivem em Portugal assim sentem Portugal no dia a dia da sua vida. Uma vitória do Brasil e dos brasileiros é uma vitória nossa. Uma vitória de Portugal e dos portugueses é uma vitória para o Brasil e para os brasileiros. E nós sabemos isso. E podem mudar as políticas, mais para a direita ou mais para a esquerda ou mais para o centro. Podem mudar as sensibilidades, podem mudar os tempos, mas continua aquilo que nos une e que é fundamental. E o que nos une é a mesma alma. O que nos une são os mesmos valores. O que nos une é um património comum, feito geração após geração, pelo trabalho, pelo esforço desses portugueses no Brasil e desses brasileiros em Portugal. E eu olho para estas filas e é difícil não encontrar em todas elas alguém conhecido. Alguém conhecido há 50 anos, ou há 40, ou há 30, ou há 20, ou há 10, ou há 5, que está a deixar o seu traço, deixar a sua marca aqui em São Paulo, deixar o seu traço, a sua marca aqui no Brasil. E aquilo que vos queria dizer, no abraço que vos dou e que não tem medida, é uma mistura de homenagem e de gratidão. De homenagem para com todos aqueles que foram dos melhores, dos nossos melhores, na sua coragem, no seu espírito de aventura, na forma de arriscar, tantas vezes de começar e recomeçar as suas vidas e refazer essas vidas e passarem o testemunho às gerações seguintes. E depois gratidão. Portugal é o que é hoje, largamente pelo vosso contributo. Porque há um território físico, Portugal já o disse, Sr. Primeiro-Ministro, mas o nosso território espiritual é muito maior do que o território físico. E Portugal é grande por causa do território espiritual. É por causa do território espiritual que António Guterres é secretário-geral das Nações Unidas. É por causa do território espiritual que o Papa Francisco esteve em Fátima e escreveu o que não costuma fazer, pelo seu próprio punho, uma carta comovedora ao povo português. É por causa do nosso território espiritual que nós temos os melhores do mundo no futebol, mas também os temos tido na literatura, e os temos na ciência, e temos na medicina. É por causa desse território espiritual
que nós temos o peso que temos no mundo. Boa parte desse peso é devido a vós. É vossa obra, é vosso mérito. E por isso eu queria dizer-vos neste 10 de junho, que é um 10 de junho gratificante, porque sendo longo, bem longo, nos permite encher a alma toda, evocando o passado, olhando com força e determinação para o presente e com grande, eu iria dizer esperança, mas com certeza para o futuro. Eu queria dizer-vos que me honro muito de ser presidente de um país que tem cidadãos como vós. Bem-ajam. Viva Portugal! Viva o Brasil!